Olá, meus caros, caríssimas. Estive afastado por algum tempo e agora estou retornando para dar continuidade às discussões sobre a psicanálise neste canal. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês uma introdução ao curioso ensaio do Freud de 1927, O Futuro de uma Ilusão. Em suma, neste vídeo aqui eu vou tentar situá-lo no contexto de sua obra e também vou apresentar ainda aqui rapidamente algumas noções que ele tratou nesse texto inquietante. Haverá uma sequência de outros vídeos sobre este ensaio do Freud. Portanto, se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, acione o sininho aí e se inscreva para você receber as notificações aí sobre os próximos vídeos. E também eu peço aí para você dar um like, se porventura você acha que os vídeos e essas informações estão sendo úteis para você, então nós agradecemos. Bem, como sabemos, a teoria psicanalítica ela tem um alcance para iluminar dilemas de outros campos do conhecimento para além daqueles observados na clínica. Os ditos textos sociais, políticos ou culturais de Freud são exemplos disso. Mas, afinal de contas, o que propõe neste ensaio de 1927, O Futuro de uma Ilusão, Freud? Bem, a proposta dele é, na verdade, uma reflexão sobre a própria natureza da cultura, a própria natureza da civilização. Uma espécie de análise que ele faz progressiva do nascimento da cultura, o funcionamento das instituições, confirmando sua própria continuidade e as perspectivas com o futuro da civilização. Em síntese, ele trata do desenvolvimento atual da cultura da civilização, o seu futuro provável, tema, aliás, que ele retoma e aprofunda no Mal-Estar na Cultura, Mal-Estar na Civilização, de 1930, e também principalmente sobre o item mais importante que ele fala do inventário psíquico da civilização, que são suas ideias religiosas, ou em outras palavras, suas ilusões. O Freud trabalha nesse texto com três categorias ou noções chaves que eu identifiquei. Seria a civilização, a cultura, a natureza, incluindo aí a natureza humana, e a noção de ilusão propriamente. Mas o que marca na obra de Freud em relação aos outros textos que antecedem este é uma modificação, uma ampliação e uma ruptura, digamos assim, com os textos anteriores. Além disso, ele foca na importância da noção de ilusão. Ao ler esse texto do Freud, de 1927, a gente percebe uma clara inquietação dele com relação às crenças religiosas. O Freud, ele era declaradamente um ateu, tendo rotulado a religião de grande neurose universal, pois entendia que ela é a realização dos desejos mais antigos, mais fortes, preeminentes da humanidade, e que a sua força era exatamente a força desses desejos. Ele diz ainda que o diabo nada mais é do que a personificação da vida pulsional inconsciente e recalcada. Contudo, esse ateísmo do Freud não se reduz à sua opinião, mas parte de constatações da própria clínica, contribuindo assim para a teoria psicanalítica. O que Freud já tinha apontado lá em Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, aliás, fiz vários vídeos em relação a esse texto, vocês podem encontrar aí no canal, ele trata, na verdade, das ilusões religiosas. E aí ele retoma no Futuro de uma Ilusão, afirmando que as ilusões religiosas se revelam como proteção aos perigos da neurose individual. A criação das igrejas, o Freud vai dizer, das
seitas religiosas são formações coletivas que lutam contra a neurose individual. Então, ele se questiona o seguinte: existe outra saída para o ser humano que não seja a saída pela neurose individual ou a neurose coletiva? Nota-se que a tese de fundo em O Futuro de uma Ilusão aparece mesmo após 20 anos mais tarde, porque o Freud escreveu lá em 1907 e já tinha discutido essa temática da neurose obsessiva individual quando no texto intitulado Atos Obsessivos e Exercícios Religiosos. Nós vamos retomar essa temática num vídeo posterior a esse que vamos produzir logo a seguir. Bom, vamos lá. Em termos de ampliação que eu falei antes, ele retoma o totemismo, o nascimento das religiões, a natureza da civilização, sobretudo judaica cristã, e as razões de sua constituição. Aliás, nota-se aí uma confusa intuição de Freud, que ele vai retomar e vai aprofundar mais tarde em Mal-Estar na Cultura, Mal-Estar na Civilização, de 1930, e também em Moisés e Monoteísmo, em 1939. E quanto aos dois tipos de ruptura que esse ensaio produziu, nós podíamos dividir no seguinte: primeiro, apesar das suas preocupações de ordem clínica, o Freud é confrontado com questões que transcendem a sua disciplina e atingem, como nós falamos antes, outros e variados campos de saber. Por isso, ele foi várias vezes criticado e atacado por especialistas, afastando inclusive um público que ele tinha conseguido conquistar com um grande esforço. E um segundo tipo de ruptura diz respeito mesmo à escrita, a forma que o Freud escreve esse ensaio, porque foi de fato a única vez, a primeira e a única vez, na verdade, que ele vai adotar, no momento mesmo que ele quer falar em nome da ciência e da razão, uma atitude normativa. Ele tenta convencer o leitor a se desprender da ilusão religiosa, como se ela fosse a pior catástrofe que ameaça o ser humano, que ameaça a humanidade. E aqui fica claro o tom do discurso normativo do Freud adotado durante esse texto, onde ele procura explicar a natureza com base em demonstrações de ordem científica, de ordem racional. Eu até costumo dizer, que se o Thomas Hobbes, que o Freud, quando vai trabalhar com a questão da natureza humana e da natureza, ele vai de alguma forma retomar aquelas ideias do Thomas Hobbes, que a gente vai ver em vídeos posteriores. Se o Thomas Hobbes foi influenciado, e a gente sabe que sim, pelo mecanicismo do século XVII, o Freud foi influenciado pela razão, e pelas ideias iluministas da Revolução Francesa e, de alguma forma, mais atrás, pela Revolução Científica também. Então, ambos foram influenciados pela ciência. Por isso, esse texto tem de fundo essa perspectiva, esse posicionamento do Freud normativo. É como se ele quisesse, de fato, ensinar as pessoas a viver sem a religião, mas de fundo baseado na ciência, na razão, na racionalidade. Outra coisa curiosa nesse texto é o fato de que do capítulo 4 ao capítulo 10, o Freud ele inventa um interlocutor imaginário contestador, ou seja, desconfiado. E esse interlocutor, ele vai acompanhando o Freud e se opondo, contestando os argumentos elaborados por ele. Então ele mesmo vai discutindo cada uma das contestações desse interlocutor imaginário e automaticamente vai fazendo com que nós, o leitor, vá refletindo juntamente com ele sobre cada um dos argumentos ali tratados. Percebe-se que Freud é tomado, nesse caso, pelos ideais iluministas, como falei anteriormente. Ele parece ter incorporado no reino da ciência e da razão a saída para as ilusões humanas, para as ilusões religiosas. No entanto, lá em Mal-Estar, então, da cultura, da civilização, ele retoma essa questão e aí sim, pelo visto, ele perde de vez esta esperança
eu diria, ele perde as suas próprias ilusões de que o homem poderia abdicar das religiões, e a gente sabe hoje que não é bem assim, né? E ficar baseado meramente na ciência. Isso é algo muito interessante hoje, que nós estamos vivendo uma pandemia no mundo, e se a gente pensar aqui no Brasil mesmo, você pode ver que as pessoas, mesmo tendo fé, mesmo crendo em religiões, em crenças religiosas, elas não abdicam da ciência. Ainda que, como uma tia que eu tenho diga que o vírus vai depender se Deus quer ou não que ela seja contaminada, né? Mas assim mesmo ela está se cuidando. Então, a ciência é algo que, enfim, é um conhecimento que nós não podemos e nem devemos abdicar, porque ela só trata de questões, basicamente, que ela tem convicção e que pode ser demonstrado, né? Então, Freud estava tomado por essa ideia, na época, da ciência, contrapondo, então, as ilusões. No próximo vídeo, nós vamos adentrar aí especificamente no conteúdo do Futuro de uma Ilusão, ok? Então, até o próximo vídeo. Eu volto. Me aguardem.